para dar resposta às necessidades das famílias, o Governo lançou recentemente uma portaria para permitir aumentar o número de crianças em cada sala de creche. No entanto, foram muitas as instituições que rejeitaram a medida. Os responsáveis dizem que este alargamento vai contra aquilo que defendem ser o papel de uma creche. Vagas a troco de quê? É a reportagem especial desta semana. Primeiro veio a creche feliz, uma medida que o Governo prometia que traria vagas a todas as crianças nascidas a partir de setembro de 2021. Depois, a desilusão no rosto dos pais que ficaram de fora. A falta de vagas e a rejeição de adesão por parte de creches privadas a esta medida obrigaram o Governo a procurar alternativas para garantir mais vagas no imediato. Que muitos pais que não os colocavam as crianças em creche porque tinham que pagar e, portanto, encontravam outras alternativas, a partir do momento em que é gratuito, colocaram-nas lá. Foi, de facto, uma medida que veio criar uma pressão enorme sobre o sistema. A publicação de uma portaria no passado mês de julho surpreendeu a comunidade educativa ao permitir o aumento do número de crianças por sala em creche, sem mexer no número de adultos, um educador e um auxiliar. Que a qualidade dos serviços não é a mesma se apenas aumentarmos o número de crianças e não aumentarmos nada relativamente aos recursos que estão disponíveis à volta. E, portanto, isto preocupa. Isto preocupa porque nesta lógica de se a criança é competente, é cidadã, é capaz de aprender, se eu não lhe der estas condições, todas estas potencialidades que as crianças têm, elas não vão ser desenvolvidas e, portanto, o ser que eu vou ter lá à frente é um ser menos potencial do que aquele que poderia ser. Antes disso, a Segurança Social já tinha flexibilizado aquilo que considerava ser critério rigoroso para que as salas de creches estivessem realmente habilitadas a receber crianças. Muitas instituições acabaram por aderir ao alargamento, o que por si só já aumentava o número de vagas. No entanto, não terá sido o suficiente. E o rácio de crianças por adulto sofreu alterações. A troco de quê? Se antigamente numa sala dos 1 aos 2 anos era permitida a frequência de um grupo de 14 crianças e numa sala dos 2 anos aos 3 anos, 18 crianças, agora, os estabelecimentos podem ter mais 2 crianças por sala, sem qualquer critério. Tudo era avaliado pela Segurança Social e, se o tamanho do espaço não fosse adequado, o número máximo poderia não ser permitido. Olhemos para um exemplo. Se numa sala dos 24 aos 36 meses era permitido apenas um grupo de 15 meninos, devido ao espaço existente, agora fecham-se os olhos ao tamanho da sala e permite-se a permanência de 17 crianças. A forma como se dá a possibilidade às instituições de acolher mais crianças contraria o controlo da Segurança Social, da própria Segurança Social. E nós, como fazemos supervisão pedagógica nas creches, e temos algum receio em perceber onde é que se vão aumentar 2 vagas por sala. Portanto, quando os espaços já são reduzidos, já não oferecem assim uma qualidade extraordinária, e pensar que agora é possível usar outros espaços nas instituições ou espaços que poderiam dar para outras atividades e que acabariam por ser muito benéficos para as crianças, serem utilizados também para acolher crianças de creche. A mudança tem provocado críticas e inquietações. Aqui em Coimbra, na creche da Associação Nacional de Intervenção Precoce, o espaço é envolvido por jardins próprios, dos quais tentam tirar o máximo partido do ar livre, bem como da natureza. Fora e dentro de portas, não dispensam a pedagogia e é uma das IPSS que rejeitou aumentar o número de crianças por sala. Não queremos de todo, e foi muito este o nosso foco, perder aquilo que é a qualidade da resposta que damos. E entendemos que o aumento de crianças por si só, sem um aumento de rácio ou de outras medidas conjuntas, poderia pôr aqui um bocadinho em causa a qualidade da resposta, que é aquilo que nós a todo custo queremos manter. E, portanto,
analisámos bem a situação, tentámos aqui medir os prós e os contras, entendemos que poderíamos perder qualidade educativa na resposta que daríamos. Além de uma atenção desequilibrada para crianças tão pequenas, há outros momentos importantes. Enquanto nos mostra as instalações, Anabela conta-nos uma história que exemplifica bem como a atenção a uma criança pode ficar comprometida. Um dia, nesta sala, um menino foi apanhado a pintar as paredes e repreendido pela educadora. A criança ficou inquieta e até questionou: então, mas por que é que eu não posso pintar as paredes se aquela está pintada? A resposta surpreendeu a educadora pela positiva e daí surgiu uma atividade com os meninos para que eles pudessem introduzir as artes nas pequenas mentes e até descobrir que a sala deles tinha uma pintura de um artista da região. Atividades não planeadas que surgem ao sabor e à medida de cada criança e até por grupo que podem perder-se pela falta de foco. Cada criança é uma criança diferente das outras. Eu costumo muito dizer aos pais, às vezes quando há grupos mistos com crianças de várias faixas etárias, porque às vezes os pais têm um bocadinho o receio, mas crianças de várias faixas etárias, um grupo heterogéneo não é diferente, e eu costumo dizer-lhes que todos os grupos são heterogéneos, porque mesmo num grupo de berçário eu tenho 10 crianças, nenhuma é igual à outra, e portanto cada uma delas precisa de uma resposta diferenciada, única e atenta. Depois, a par com isto, cada criança tem o seu contexto. E se nós trabalhamos com a família, sobretudo nestas faixas etárias, em que as crianças ainda não têm competências comunicativas no sentido de chegarem a casa e descreverem um dia inteiro, explicarem aquilo que fazem, portanto acabamos por ser nós que fazemos essa mediação e essa ponte entre a criança e a família. E portanto também temos que respeitar aqui cada contexto educativo, porque depois em 60 pais há expectativas diferentes, há vontades diferentes e, portanto, tentamos ao máximo respeitar essa individualidade. Gabriela Portugal, docente em Aveiro, com larga experiência na formação de educadores de infância e investigadora em creche e educação pré-escolar, classifica esta portaria de susto. Fiquei surpreendida pela negativa, no sentido que é uma medida muito focada em metros quadrados. É difícil dar respostas boas, de cariz mais individualizado, mais atento àquilo que são as particularidades das crianças, quando o grupo é muito grande. Pedagogicamente é absolutamente absurdo, sem sentido. Agora, percebo que às vezes há necessidade de tomar medidas drásticas, porque estão em causa outras questões, não é? Como é a sobrevivência de famílias que precisam de ir trabalhar, e porque se há dinheiro para outras coisas, tem que haver dinheiro também para os 0-3 anos. Tudo isto é contraditório, até mesmo com um programa, com uma medida que o Governo estava a lançar, nessa altura também, que tinha a ver com as orientações pedagógicas para a creche, que estavam em andamento. Portanto, e as orientações pedagógicas para a creche defendem exatamente o contrário. Estão desassossegados pela forma economicista com que dizem que os governantes estão a olhar para a educação de infância. Um período que sabem ser essencial na vida de uma criança. Neste momento nós sabemos, de uma forma absolutamente com evidências científicas, que é a fase mais crítica do desenvolvimento do ser humano. É quando nós aprendemos a falar sem nos ensinarem que o A é o A, o B é o B. É o período em que nós aprendemos a caminhar e a andar sem nos estarem a ensinar que, olha, caminhar é um passinho para a frente, outro passinho. Não, nós aprendemos a caminhar, nós aprendemos a falar, nós aprendemos a relacionar com o outro. Tudo isto do 0 aos 3. É o período da infância onde nós somos esponjinhas. Se explicarmos aos pais que tudo isto que eles aprendem naturalmente, nesta relação de confiança, de que tu és o meu porto seguro e eu posso ir à exploração, que tu estás lá para me amparar, é isto que os pais precisam, acho, de ter esta consciência. É isto o adulto. É um adulto sensível, é um adulto atento, é um adulto que conhece a sua criança porque passa as horas todas com ela. São 24 sobre 24 horas. Passa os momentos felizes, passa os momentos tristes, percebe porque é que a criança está a chorar, porque é que a criança está a rir à gargalhada, ri também e chora também se for preciso. Se eu tiver que o pôr numa instituição, porque há famílias efetivamente que têm que o pôr numa instituição, que eu procure esta articulação da instituição e do trabalho com a família.
Porque a família, os pais, são aqueles que mais conhecimento têm da criança e que podem passar à instituição. Então vamos fazer aqui uma rede alargada de apoio entre todos, onde no centro está a criança e é ela que vai beneficiar de tudo isto. Fora das grandes cidades como Lisboa e Porto, também há listas de espera. A Segurança Social, se quer cumprir determinados números que são dizer nos seus relatórios que X crianças estão na creche feliz, que eu não sei se é feliz, mas pronto, estão na creche com estas respostas, se o que me interessa é dizer que X crianças estão institucionalizadas com estas respostas, então existe pressão, claro que existe pressão. Apesar de as IPSS serem pressionadas pela Segurança Social a aumentar o número de vagas, nem todas cederam. Aqui, na Batalha, encontramos outra creche que bateu o pé. Nós conseguimos receber mais 6 crianças em berçário e mais 2 crianças na sala dos 12 aos 24 meses. Na sala dos 24 aos 36 optámos por não fazer o alargamento. Não é que não tivéssemos condições, mas nós temos que ter noção de que para pormos mais crianças também temos que ter mais pessoal. E o rácio do pessoal também é importante, não é só o aumento da capacidade. E no nosso caso em particular, para estas admissões a mais, nós tivemos que admitir mais 2 pessoas. O que foi uma sobrecarga, está a ser uma sobrecarga para a instituição a nível financeiro muito grande e isso não foi tido em conta quando dos cálculos do Governo para o valor que nos estão a pagar. Portanto, a comparticipação do Estado relativamente a cada criança não contempla o número de pessoal que neste momento as creches têm que ter. A creche não é só um depósito de crianças, a creche há todo um trabalho que é feito não só de rotinas diárias, como é óbvio, de alimentação, de higiene do sono. Portanto, não é só isso que é necessário para uma criança desenvolver, tem que haver muito mais do que isso. E a nossa resposta tem que ser uma resposta também pedagógica. Não concordam com o aumento do rácio de crianças por adulto, mas para ajudar e dar resposta à procura, Susana tomou outra decisão, que agora, com as mais recentes alterações, se tornou possível. Vão deixar de ter 2 salas de pré-escolar, tendo em conta a existência de uma resposta pública no concelho, para assim conseguir abrir mais 2 salas de creche. Há muito que o setor da educação de infância pede o reconhecimento e a valorização da creche e até parecia estar nesse caminho, mas as últimas mexidas na legislação foram um balde de água fria. Até um desprestígio para a profissão. Resolve-se um problema às famílias, mas cria-se um problema para as crianças. Lá fora também é muito variável, mas em alguns contextos o rácio é normalmente de 1 adulto para 4 ou 5 crianças. E aquilo que nós temos neste momento em mãos pode atingir, por exemplo, numa sala de 2 a 3 anos, 1 adulto para 10 crianças, não é? Ou coisa assim. Um dos problemas apontados pelos investigadores em creche em Portugal deve-se ao facto de estar inserida num sistema bipartido. Apesar da pré-escolaridade estar sob a alçada do Ministério da Educação, as creches são da tutela do Ministério da Segurança Social. A par disso, falam de uma portaria que continua a não prever educadora de infância no berçário e de mais uma dor de cabeça que aí virá a longo prazo: a falta de educadores de infância.